Olá, vamos aí, né, para nossa próxima aula, continuação aí com as variáveis. Eu vou falar aqui sobre a diferença das variáveis aí de modo inteira e de int, né, que aí é como se fossem variáveis inteiras, só que apenas para números positivos. Vamos supor aqui que a nossa variável lá, como nós fizemos a outra, salário, ela era lá um certo valor, só que número fracionado, que era 650,80. Nesse caso aqui, quando eu utilizo esses valores, né, fracionários, eu tinha colocado aqui, né, que ela era de tipo number, né, para definir que ela é número. Quando eu utilizo um valor fracionário, igual nesse caso, ele ocupa muito mais memória do que um valor se fosse de modo inteiro, e nem sempre eu vou precisar de estar utilizando valores fracionários. Por exemplo, aqui, se eu tiver, né, lá na idade, a idade não vai ser valores fracionários, vai ser um número inteiro. Eu posso falar que ela vai ser de modo int, que é modo inteira, e que ela vai ser igual, né, a 20, por exemplo. Então, nesse caso ali, ela não é um valor fracionário, é apenas um valor inteiro. O interessante é o seguinte, que nesse caso aqui, eu tenho também dois tipos, o que eu falei aqui, o inteiro e o int, que é o seguinte: a idade é apenas um valor inteiro, só que um valor inteiro positivo e não um valor negativo. Para estar facilitando aí para o compilador já entender essa informação, eu posso estar utilizando ali o u na frente, né, transformando em um int, que vai ser apenas uma variável de valor numérico, porém número positivo. Além dos tipos de variáveis, eu tenho também as constantes. Então, o que são as constantes? As constantes, a variável ela varia, né? O valor atribuído a ela pode variar. As constantes não, ela vai ficar em um valor único, permanecendo sempre o mesmo. Por exemplo, aqui, eu vou criar uma constante para segundos. Outra prática importante aí para programação em Flash, né, para o ActionScript, é utilizar os nomes das constantes sempre em letras maiúsculas. Então eu coloquei ali, nada interfere também, né? Não tem problema se eu colocar ela minúscula, mas é um dado interessante para estar diferenciando aí das variáveis. Eu vou colocar ali que ela vai ser de modo inteira, porém, né, com o u na frente, o int, porque ela vai ser apenas positiva. Não existe no caso ali o segundo negativo. Eu vou colocar aqui que ela é igual a 60. Vou fazer o seguinte, vou falar aqui, né, criar uma outra constante chamada agora minuto, e vou falar que ela vai ser o meu valor ali, no caso segundo, de modo inteiro, que vai ser igual os segundos, a minha variável, a minha constante no caso segundo, vezes 60. Então eu posso estar criando essas constantes que não vai se alterar, né? E está trabalhando também com variáveis, como nós já vimos. A diferença aí é que essa constante ela vai permanecer em um valor único, e é uma boa prática que a gente está dando para ela nomes ali em maiúsculos. No decorrer do módulo aí de ActionScript, nós vamos ver bem mais sobre essas constantes. Posso fazer aqui também um trace, né, um teste, como eu já falei na aula passada, fazer um teste ali da minha variável, no caso aqui pode ser segundo. Lembrando que se eu fizer isso aqui, ó, funciona não. Eu já falei que se eu declarei a variável chamada segundo com nome, né, maiúsculo, aqui eu também vou ter que falar, né, que ela é toda em maiúsculo. Então, se eu colocar ela ali minúsculo, o Flash é case sensitivo, como eu já expliquei nas primeiras aulas. Então, eu posso estar fazendo aí um teste. Se tiver algum erro, ele vai dar um erro aqui, ó, na saída. Então, ele vai mostrar aqui que tem um erro ali e vai me mostrar, né, a linha. Eu tinha falado sobre a linha na primeira aula, então é muito importante estar colocando aí, no caso, utilizando esse painel do erro do compilador e colocando as linhas para que eu possa estar identificando mais fácil aí o erro que está acontecendo ali no meu Action, né, na minha programação. Então vou estar apagando aí, né, essa parte aqui das variáveis acima, ela que está dando erro ali justamente porque eu coloquei aqui para explicar, porém eu não declarei, né, eu tinha declarado naquele outro arquivo que a gente estava utilizando aqui, que eu estava mostrando anteriormente. Nesse aqui eu não declarei essas variáveis, óbvio que ele vai dar erro, justamente porque faltou a declaração ali do nome delas. Se eu dar um Ctrl Enter, ele já vai mostrar para mim ali no painel de descrição o valor daquela variável que eu atribuí a ela, né? Eu pedi para ele mostrar a variável segundo, eu atribuí aquela constante, né? Eu estou falando variável, mas no caso aqui foi constante. Aquela constante que não se altera ali, que ela vai receber o valor 60. Então, a mesma forma aí para testar uma variável, eu testo uma constante. Até a próxima videoaula.